Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar nosso estudo aqui. Estamos trabalhando com concurso de crimes. A gente falou sobre o concurso material e formal. E quando eu falei do formal, eu disse que podia ser próprio e impróprio. E no próprio, eu falei que o critério era o da exasperação e que esse critério deve respeitar a chamada regra benéfica do concurso material. Agora a gente vai precisar falar de um assunto que cai muito em prova, muito. O assunto é crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal. Bem, o crime continuado é uma ficção jurídica criada por política criminal para evitar penas muito altas, né? Através do crime continuado, historicamente, evitavam-se mutilações, né? Então, o que eu preciso que você entenda é que não existe uma realidade chamada crime continuado. O crime continuado é uma ficção jurídica usada por política criminal para evitar penas muito altas. A rigor, as hipóteses de crime continuado configurariam hipóteses de concurso material. A gente afasta o concurso material em razão exatamente dessa ideia de política criminal. Bom, os requisitos para o crime continuado estão no caput do artigo 71. É o crime continuado comum no caput do 71. Lá no caput está dito que os crimes precisam ser da mesma espécie, que deve haver as mesmas circunstâncias de tempo, modo, lugar e meio de execução. Então vamos destrinchar esse artigo. Por crimes da mesma espécie, primeiro requisito, não pensem que são necessariamente crimes previstos no mesmo artigo. Crimes da mesma espécie são crimes que ofendem o mesmo bem jurídico de forma semelhante. Eu poderia ter, por exemplo, crime continuado de furto praticado com fraude e estelionato. Existe jurisprudência que admite crime continuado de roubo com extorsão. Então, por crime da mesma espécie, não pensem vocês que são crimes idênticos. Não são necessariamente crimes idênticos. O segundo requisito é que haja as mesmas circunstâncias de lugar. E por mesma circunstância de lugar, entendam que os fatos devem acontecer dentro de uma mesma cidade. É a orientação da jurisprudência. O Código ainda exige que haja as mesmas circunstâncias de tempo. Terceiro requisito, então, primeiro, que os crimes sejam da mesma espécie. Segundo, que haja as mesmas circunstâncias de lugar. Terceiro, que haja as mesmas circunstâncias de tempo. E por mesma circunstância de tempo, entendam que entre um fato e outro não deve haver mais do que 30 dias. Crimes da mesma espécie, mesma circunstância de lugar, tempo. Adiante, o Código fala que deve haver as mesmas circunstâncias de execução, os mesmos meios e modos de execução. É o que no jargão do direito penal se chama de modus operandi, o mesmo mecanismo de prática de delitos, ok? Preenchidos esses requisitos, nós vamos abandonar a ideia de cúmulo material e vamos assumir, vamos adotar como critério o critério da exasperação. Ao invés de somar as penas, eu vou aumentar a pena em até 2/3. Lembre-se que também no crime continuado aplicar-se-á a regra benéfica do concurso material. Ou seja, não é possível, não será possível exasperar naquelas circunstâncias em que o somatório for melhor do que a exasperação. Ok? Antes de falar sobre o crime continuado específico do parágrafo único do 71, eu tenho duas lembranças a fazer para vocês. A primeira é que pelo enunciado de súmula 497, o acréscimo derivado da continuidade delitiva não interfere para efeito de crime continuado. Não interfere para efeito de prescrição, me perdoem.
Então, de acordo com a súmula 497, o acréscimo derivado da continuidade delitiva não interfere na contagem da prescrição. Isto porque, de acordo com os artigos 108 e 119 do Código Penal, a extinção de punibilidade é de fato por fato isoladamente. Então, se eu tiver uma hipótese de crime continuado, eu vou contar a prescrição de cada fato isolado, cada fato de per si, por óbvio, sem levar em consideração o acréscimo da continuidade delitiva. Lembre-se ainda de que, de acordo com o enunciado de súmula 711 do STF, ao crime continuado e ao crime permanente, aplica-se a lei nova imediatamente, logicamente, aos fatos ocorridos na sua vigência, sem que isso represente uma violação à garantia da anterioridade. Ok? Então, se um sujeito praticar, por exemplo, diversos furtos, e enquanto ele estiver praticando esses diversos furtos, sobrevém uma lei nova mais grave e ele continuar delinquindo, essa lei nova mais grave se aplica a ele e isso não viola a garantia da anterioridade, na visão do enunciado de súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ok, meus amigos? Vamos falar agora um pouco sobre, explicar para vocês, o chamado crime continuado específico. O crime continuado específico tem previsão legal no parágrafo único do artigo 71. Esse parágrafo único surgiu no Brasil em 1984. E antes disso, os tribunais não acolhiam a tese do crime continuado para crimes violentos. Foi a reforma da parte geral de 1984 que incorporou ao Código a regra do crime continuado específico. Quais são os requisitos, Gamil, do crime continuado específico? Os mesmos do caput, aqueles mesmíssimos do caput, e mais que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade sejam favoráveis. Então, observem, no crime continuado específico foram colocados requisitos de natureza subjetiva. Para além de os crimes serem da mesma espécie, para além de haver as mesmas circunstâncias de tempo, modo, lugar e meio de execução, é necessário que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social sejam favoráveis ao indivíduo. Tem um outro requisito do crime continuado violento. Obviamente, os crimes precisam ser praticados com violência, porque é justamente isso que distingue o parágrafo do caput. No caput, a pena pode ser aumentada em até 2/3. No parágrafo, a pena pode ser aumentada até o triplo. Então, os crimes precisam ser violentos. E o Código coloca mais uma exigência: que as vítimas sejam distintas. Observe bem, como bem adverte o professor César Roberto Bittencourt. Se a vítima for a mesma, está desautorizada a aplicação do instituto previsto no parágrafo, mas nada impede que se aplique a regra constante do caput. Então, se você encontrar, por exemplo, alguém que seja vítima de tortura de forma continuada, isso impede, por exemplo, a aplicação do parágrafo único do 71. Mas nada impede que se aplique o caput, porque no caput não há vedação para o fato de a vítima ser a mesma, e no caput também não haveria sequer vedação para a prática de violência. Ok? Só para a gente deixar amarrado aqui esse ponto, lembre-se mais uma vez, isso já caiu diversas vezes em prova e pode voltar a cair de novo. Lembre-se de que também no crime continuado específico vigora a chamada regra benéfica do concurso material. Ou seja,
Se o somatório de penas for mais benéfico do que a exasperação, você deixa de exasperar e passa a somar as penas. Fechado? Ok? Vamos adiante? Bom, no artigo 72, existe a previsão legal de que para a pena de multa, independentemente do tipo de concurso de infrações, para a pena de multa, ela sempre vai ser aplicada em concurso material. A pena de multa sempre vai ser dosada em cúmulo material. Então, se você pegar uma hipótese, por exemplo, que seria de concurso formal próprio, Gamil, no concurso formal próprio, adota-se, no concurso formal próprio, de acordo com o artigo 70, adota-se o critério da exasperação. Mas a multa no concurso formal próprio é aplicada em cúmulo material de infrações. Tá joia? Fechado isso aí? Entendido? Bom, vamos estudar agora os artigos 73, 74 e 75. São outros artigos que, em algum grau, estão relacionados ao concurso de infrações. O 73 cuida do erro na execução, também chamado de aberratio ictus. O que é erro na execução? Erro na execução é quando a pessoa atira, busca atingir um determinado indivíduo, mas por erro no golpe termina atingindo outro, diferente do que ele pretendia. Então eu quero atirar, por exemplo, em Osmar Palma. Osmar se move e eu termino atingindo o BC. De acordo com o artigo 73, se houver erro na execução, eu serei punido como se eu tivesse atingido a vítima pretendida. Porque no erro na execução, o código adota, de acordo com o professor Paulo Queiroz, também a teoria da ficção. Ou seja, eu desprezo a vítima que foi atingida e vou considerar a vítima que era a pretendida. Tá bom? Não confunda erro na execução, que é aberratio ictus, com erro sobre a pessoa. Na aberratio ictus, o sujeito atira contra a pessoa que ele quer, erra o golpe e atinge uma terceira pessoa. No erro sobre a pessoa, o indivíduo supõe que uma pessoa é outra. Ele erra no erro sobre a pessoa. Ele erra sobre a identidade da vítima. E aí observe. Em ambos os casos, o código adotou a teoria da ficção, mas os pressupostos fáticos são distintos. Tá joia? Então observe bem. No chamado erro na execução, considera-se atingida a vítima pretendida. Gamil, e se forem atingidas as duas vítimas? A pretendida e uma outra? A solução que o código dá é que se considera o crime praticado em concurso formal de infrações. Então, eu atirei em Osmar Palma, acertei Osmar e Matheus BC. Nesse caso, reputar-se-á a ocorrência de concurso formal de infrações. Tá? Aberratio ictus, artigo 73, é o chamado erro na execução. No 74, no artigo 74, eu estou diante do chamado resultado diverso do pretendido. No 74, eu estou diante da chamada aberratio delicti. O que é aberratio delicti? Veja bem, no 73, eu tenho somente uma relação possível. É somente pessoa-pessoa. Na aberratio ictus, eu quero atingir uma pessoa e termino atingindo outra. É sempre, o 73 só tem a relação pessoa-pessoa. No 74, que é o resultado diverso do pretendido, a aberratio delicti, eu posso ter duas relações possíveis. Ou eu quero atingir uma pessoa e atinjo uma coisa. E se eu quero atingir uma pessoa e atinjo uma coisa, eu só serei punido pelo crime tentado contra a pessoa. Então, encontrei o professor Osmar, dei um tiro em Osmar, errei o tiro e acertei seu carro.
Responderei por tentativa de homicídio. Agora, eu disse que eram duas relações. A primeira eu já expus para vocês. Relação pessoa-coisa. Mas eu posso ter no 74 a relação coisa-pessoa. Como assim a relação coisa-pessoa? Eu arremessei uma pedra para bater no carro de Osmar. Errei o carro do Osmar, eu arremessei a pedra para bater no carro. Errei o carro e atingi Osmar. Nesse caso, existe crime culposo contra a pessoa. Existe crime de lesão corporal culposa, existe homicídio culposo. Então, neste caso, o 74 nos orienta no sentido de que o sujeito vai ser punido pelo crime culposo contra a pessoa. Por que na relação pessoa-coisa eu não posso punir pelo crime culposo contra a coisa? Porque, ordinariamente, não existe crime culposo contra a coisa. E lembrem-se de que o crime culposo é uma exceção que deve respeito ao princípio da legalidade. Só existe crime culposo quando a norma fizer previsão expressa. É por isso que, se eu quero acertar uma coisa e acerto uma pessoa, eu posso ser punido pelo crime culposo contra a pessoa. Mas se eu quero acertar uma pessoa e acerto uma coisa, eu não serei punido pelo crime culposo contra a coisa, porque ordinariamente não existe crime culposo contra a coisa. Tá joia? Agora, no segundo exemplo que eu figurei para vocês, eu quero acertar a coisa e acerto, no resultado diverso do pretendido, a coisa e a pessoa. Arremessei a pedra para bater em Osmar, arremessei a pedra para bater no carro de Osmar, e a pedra bate no carro de Osmar e em Osmar também. Nessa circunstância, a alternativa proposta pelo Código é que existe concurso formal de infrações. Fechado? Para a gente fechar o assunto concurso de crimes, precisamos falar do artigo 75 do Código Penal. Aqui vai uma das minhas apostas aí para o exame da OAB. Lembrem-se de que a Constituição prevê o princípio da não perpetuação das penas. Isso está na Constituição. Mas lembre-se ainda que a Constituição não estabelecia o limite dos 30 anos. O limite que existia nos 30 anos e que foi alterado em dezembro do ano passado, esse limite estava previsto no artigo 75. Esse artigo foi alterado pelo chamado pacote anticrime e hoje o limite do 75 não é mais de 30 e sim de 40 anos. Então observe, com a reforma do Código Penal do final de 2019, hoje o tempo máximo de cumprimento de pena não é mais de 30 e sim de 40 anos. Algumas considerações importantes sobre o 75. Primeira delas, de acordo com a súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, a contagem dos incidentes na execução das penas leva em consideração o total das penas unificadas. De acordo com o artigo 75, de acordo com a súmula 715, a contagem dos incidentes não leva em consideração os 30 ou agora 40 anos. Leva em consideração o total das penas unificadas. Então, se o sujeito tem, por exemplo, 100 anos de pena por cumprir, eu não calcularei a progressão de regime com base em 100 anos, com base em 30 anos, me perdoe, não calcularei com base em 30, com base em 40, calcularei com base nos 100. Contam-se os incidentes da execução sempre no total das penas unificadas e não no limite previsto no artigo 75 do Código. O limite do 75 vale para cumprimento de pena. O limite do 75 não vale para a contagem dos incidentes de execução.
Fechado? Outra observação para a gente fechar aqui o artigo 75. Se o sujeito está em execução penal, se o sujeito está cumprindo pena e voltar a delinquir e for condenado de novo, se houver a prática, prestem atenção, de um crime novo. Gamil, o que é crime novo? Crime novo é crime praticado já no curso da execução da pena. Se houver a prática de um crime novo, vai haver uma nova unificação, e com esta nova unificação surge um novo limite de 40 anos. Então, por exemplo, imagine que o sujeito já estivesse cumprindo dos 40, 38 anos. Claro que o limite dos 40 anos não retroage, né? Quem foi condenado até dezembro do ano passado terá direito à lei antiga, é a ultraatividade da norma benéfica. Mas eu vou usar aqui somente como exemplo. Imagine que alguém foi condenado a 40 anos, tenha cumprido eventualmente 38. Vamos imaginar que nós estivéssemos em 2060, né? Ele foi preso em 2022, né? Ele cumpriu 38 anos e faltando 2 anos para acabar a sua pena, ele volta a delinquir e é condenado a mais 40. O que é que vai acontecer? Você vai pegar os 2 que faltavam, vai somar com os novos 40, isso faz 42, e desses novos 42, ele cumpre 40. Porque, do contrário, quando o sujeito tivesse condenado a mais de 40 anos, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele estaria com a carta de alforria para delinquir da forma que ele quisesse. Então, 2 considerações importantes sobre o 75. Primeiro, a contagem dos incidentes não é feita com base nos 40 anos, e sim com base no total das penas unificadas. Segunda consideração importante. Segunda consideração, que é muito importante. Se o sujeito voltar a delinquir depois de começar a cumprir a pena, haverá um novo limite de 40 anos, porque, do contrário, ele poderia eventualmente delinquir da forma que ele quisesse, tendo em vista que ele já estaria no máximo da pena prevista na legislação ordinária. Com isso, meus caros, nessa aula aqui, a gente concluiu 2 assuntos muito importantes: concurso de crimes e concurso de agentes. Essa aula, pelo fato de não ter uma interação direta, termina sendo uma aula que torna-se um pouco mais objetiva. Então, a gente, em 4 módulos, conseguiu exaurir os assuntos. Volto a dizer, nós aqui do Múltipla I7 Salvador estamos fazendo todos os esforços e faremos cada vez mais esforços para que vocês não fiquem prejudicados em razão dessa situação de pandemia do coronavírus. E haverá outras aulas que nós gravaremos. Eu vou gravar outras aulas para o pessoal da segunda fase. Já vou gravar uma aula do assunto que ficou faltando, que diz respeito à ilicitude, com o viés específico. Nesse caso, o pessoal da segunda fase sabe que na segunda fase existe análise dogmática voltada para a construção de peças. E também para o pessoal de primeira fase, eu vou gravar outras tantas aulas. Vou pedir aqui um favor para vocês. Existe um assunto que eu gravei uma aula há alguns anos, mas esse assunto está atualizado, não tem nada de desatualizado naquela aula. O assunto é erro de tipo e erro de proibição. O pessoal do SESI Múltipla Salvador vai disponibilizar o link. É uma aula que está disponível no YouTube. Então, a rigor, nós já temos como assuntos ministrados concurso de crimes, concurso de pessoas, e vai ser carregada essa aula de erro de tipo e erro de proibição para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos, têm meu e-mail, têm meu WhatsApp, têm meu telefone. Vamos juntos, é um momento difícil para todo mundo, mas a gente está fazendo o possível para que vocês se preparem ainda mais. Então, aproveitem esse período de isolamento social para focar nos estudos, porque a sua aprovação é a nossa meta. Um grande abraço, fiquem bem.